família Montserrat. Que bom que estamos juntos. Neste tempo, onde as conexões pessoais estão restritas, experimentamos o poder do amor de Deus, que ultrapassa limites estruturais e nos alcança em nossos lares ou onde estivermos. Mais do que nunca, é tempo de esperarmos juntos e provarmos da força da cruz, que um dia nos uniu e nos edifica como sua família. Chamada para amar a Deus, amar pessoas e proclamar Jesus para a glória de Deus. Uma família para ser, viver e servir para a glória de Deus. Querida Igreja Montserrat, quero celebrar aqui o Xene, juntamente com Júnior, Tati, Melzinha, Benjamin, nossos queridos Caio e Renata, também com o Chau e Aline, juntamente com o Dandan e com o nosso querido Mateus, uma jornada nova na vida dessas famílias. Por muito tempo, nós temos orado como igreja para que se cumpra aquilo que está na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 2, quando ele fala: sereis minhas testemunhas, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, nós estaríamos anunciando Cristo, né? Deus chamou o Júnior e a Tati para um desafio novo, a igreja celebrou isso em março desse ano, dia 1º de março, quando eles foram enviados, mobilizados por Deus para uma nova etapa na vida deles, que era Portugal. Isso não mudou, mas Deus mudou o tempo das coisas e agora Júnior e Tati ficarão em Porto Alegre, aqui retomarão a jornada deles junto ao Ministério da Igreja Lagoinha. E estamos aqui felizes, precisamos celebrar isso juntos. Nosso querido Caio e Renata, um novo começo, pastoreando agora a Igreja Batista Central aqui em Canoas. Nosso coração, né, Xene, está super feliz por isso. E o nosso querido Gabriel, Chau, Aline, com os guris tão preciosos, Deus chamou para uma nova etapa, não vai ser agora essa, né? Eles foram aprovados pela missão canadense para que eles possam ir para Vancouver, para a plantação de igreja em Vancouver. E tudo isso enche o nosso coração e nós queremos hoje aqui orar juntos, celebrar a Deus, porque é o Senhor espalhando homens e mulheres que são servos. Júnior serviu aqui por 14 anos conosco, com a sua família. Caio por 15 anos conosco, né? Casou aqui com a Renatinha que nasceu espiritualmente aqui também, aqui cresceu e a gente viu se tornar uma mulher de Deus e é uma bênção isso. E o Gabriel, Chau e Aline, que vieram dos Estados Unidos para um tempo de 4 anos de estágio aqui e aqui cresceram, continuam aí nessa jornada para avançar na direção do que Deus planejou para eles. Olá, gente. Nós estamos gravando esse vídeo para nos despedir da família Montserrat e dizer que Deus nos conduziu para uma nova jornada e a gente quer encerrar esse tempo agradecendo a igreja, tudo que nós vivemos aqui. Nessa igreja eu conheci Jesus, nessa igreja eu fui batizado, nessa igreja eu recebi meu chamado, nessa igreja eu fui formado como pastor, nessa igreja a Renata entregou a vida dela para Jesus, nessa igreja nós fomos casados e nós entendemos agora que é hora de crescermos, de sairmos da casa do Pai e de irmos para um novo desafio que Deus nos deu na Igreja Batista Central de Canoas. Então nos despedimos com muita alegria. Um beijo para todos vocês. Oi, igreja. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer por todo esse tempo. Foram 25 anos, né, na minha vida em que a Montserrat foi a minha casa e 14 anos no ministério, né, junto com o Júlia. Então foram muitas experiências, muitos momentos especiais. Uma história enorme, né, que só tem momentos alegres, momentos em que Deus esteve forjando nossas vidas, preparando para esse momento. Então, nossa família viveu momentos especiais de construção, né, tanto da nossa vida pessoal como da nossa vida de ministério, nossos filhos, e nós só temos motivos de agradecer. Agradecer por todos esses anos, principalmente pelos 14 anos em que nós estivemos servindo aqui. Foi um grande privilégio. E a gente queria também poder agradecer a Deus pela vida dessa igreja que nos abençoou tanto, nos ensinou a olhar para Jesus, a ficar atento à voz do Espírito Santo, e essa voz foi audível ao nosso coração, à nossa mente, nos direcionando para um novo desafio. Deus colocou a Europa no nosso coração, de uma forma mais específica Portugal, mas
No meio dessa jornada, Deus também nos deu um novo presente, que foi a Igreja Batista da Lagoinha, que nos recebeu com muito carinho, entrou em contato conosco, nos convidando para fazer parte desse momento que Deus está realizando por meio da vida deles, e para a gente está sendo um privilégio muito grande, junto com a minha esposa, com o Benjamin, com a Mel, viver essa nova jornada. Contamos com as suas orações, contamos com o seu apoio, com o seu amor, e queremos juntos, sim, poder proclamar o Evangelho, poder promover o reino de Deus, juntamente com o Monte Serra, com as igrejas de Porto Alegre, com as igrejas que Deus colocar como amiga, como parceira, como um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho. Muito obrigado por tudo que vocês foram para nós, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós e muito obrigado por tudo que vocês são para nós. Deus abençoe. Amada igreja, há 4 anos atrás nós estávamos já nos preparando para ir para o campo missionário, quando o Tércio nos aconselhou a mudarmos esse plano e virmos para cá para fazer um tempo de treinamento, um tempo de estágio, para assim depois poder estar indo para o campo. E durante esse processo aqui, realmente a gente foi trabalhado, foi moldado, aprendemos muitas coisas, conhecemos pessoas que nós amamos de coração. E realmente agora, olhando para trás, nós percebemos que se nós tivéssemos ido antes, talvez a gente não teria conseguido, a gente não estaria no ministério. Então nós somos muito gratos pela Monte Serra por esses 4 anos que nos moldou e nos preparou para essa próxima etapa. Nós ainda não vamos agora, a gente recebeu a notícia da Junta de Missões lá do Canadá que nós passamos pelo processo, estamos aprovados, mas ainda vem um processo de levantamento de sustento, de preparação e para que a gente possa realmente ir ali prontos para o desafio. Então continuamos aqui por mais um período servindo, mas já orando e preparando para a próxima etapa. Nós amamos muito vocês. Vamos ser sempre Monte Serra. Tércio, casais, amados irmãos, irmãs, eu fico pensando na dinâmica de família. Nós estamos falando muito em família agora e pensando nisso, e uma família sadia, ela cresce e Deus vai adicionando, né, mais filhos e parentes e a mesa começa a ficar apertado. Eu me lembro quando eu e a Michelle chegamos para a equipe, nos juntando essa mesa, naquela época eu acho que tinha 6 casais, a gente viu pastorais, a gente viu se juntar àquela mesa e cada ano, né, Deus trazendo mais famílias, fazer parte dessa família de Deus, e tem uma dinâmica importante com a família, tanto espiritual quanto física, que chega um momento onde aquelas crianças crescem, aqueles filhos crescem e Deus leva eles para uma nova etapa na vida deles, onde eles vão abrir a mesa deles. E Deus vai usar experiências daquele tempo junto, né, na família de origem, mas também vai criar novas experiências e nós estamos com grande expectativa sobre a vida de cada um de vocês, daquilo que Deus vai trazer, levando com certeza o nosso amor e as nossas experiências conjuntos, mas Deus trazendo novos momentos e novas experiências para vocês. E eu creio que nós precisamos orar e agradecer a Deus pelo nosso tempo juntos, agradecer a Deus pela maneira que Ele tem conduzido cada um de vocês a obedecer, a sair com coragem em direção à vontade dEle. Nós também queremos orar para que Deus continue multiplicando não só a vida cristã em vocês, mas através de vocês. Amém. Então agora nós queremos chamar vocês para vir aqui para o centro, nós queremos orar por vocês. Deus, obrigado por essa experiência que nós tivemos ao lado desses irmãos, desses casais, crescendo juntos, aprendendo princípios do reino juntos. E agora você tem levantado essas famílias para fazer parte do ID, de levar o teu reino e multiplicar discípulos em nome de Jesus, em lugares como Canoas, como Porto Alegre, também no futuro Portugal e também Vancouver. São lugares que estão no mapa, mas são lugares que vão agora ter um coração que está ligado ao nosso, lá, obedecendo, aventurando no reino de Deus e ouvindo de Ti estratégias e também maneiras simples de amar pessoas, de seguir obedecendo a Cristo e assim multiplicar discípulos. Nós queremos pedir a Tua bênção, Deus, sobre eles. Nós queremos continuar orando e pedindo a Sua bênção ao longo do processo. E Deus, queremos Te agradecer por todo esse tempo juntos e pedir que você vá com eles. Em nome de Jesus. Amém.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, a
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Eu não sei você, mas simplesmente tudo trava na minha relação com a minha família quando as coisas não vão bem com Deus. Eu simplesmente desabo, me sinto triste, desanimado, sozinho, o coração fica apertado e parece que toda iniciativa na direção da Martinha ou das meninas bate numa grande parede espiritual.
Nesse momento, vozes invadem a minha mente e tentam me convencer de que sou um perdedor, um marido limitado, um pai terrível e um frágil pastor. Emoções terríveis. Refazer a minha mente, refazer essas emoções tem a ver com ouvir diretamente o coração e as palavras de Deus. Incrivelmente, eu nunca saí dessas mentiras sem ouvir as verdades mais profundas que vêm diretamente dele. Por mais que a Martinha e as nossas filhas Laila e Radassa tentem me animar, tentem trazer palavras de encorajamento, eu só me restabeleço completamente quando eu ouço a voz do meu Criador, a voz de Deus. Hoje eu entendo o porquê disso. Isso é uma lei espiritual. O jardim do Éden esteve em ordem enquanto a voz de Deus era ouvida e era obedecida pela primeira família. Após outra voz ser introduzida e acolhida e creditada no coração de Adão e Eva, a primeira família, a família que Deus criou entrou no caos, bagunçou o Éden e o caos foi introduzido na humanidade. Ao longo da minha jornada pessoal e familiar, os momentos de vozes estranhas tentando dominar a minha visão de mim mesmo foram inúmeros, né? Tentando colocar na minha cabeça visão sobre mim, sobre os que estavam à minha volta, de certa maneira distorcida. E o que eu percebo é que essas vozes sempre tentam ganhar território no meu coração e na minha mente, especialmente em momentos de estresse, de cansaço, de perdas, de isolamento, ou de algum tipo de conflito relacional não tratado, né? Quando a ira toma, né? Quando a ausência de perdão, ressentimento ou pecados não confessados estão permeando o nosso coração. Por muito tempo eu tentei lidar com essas mentiras, tentando saciar a minha sede em poços rachados, como diz lá em Jeremias 2,13. Nunca saciou a minha sede. Até os meus 19 anos, a pornografia era o lugar onde eu achava que poderia resolver os meus conflitos interiores. Me tornei escravo dela, né? Tive vários namoros imorais, relacionamentos deturpados. E no meio de tudo aquilo eu tentava ainda assim buscar a Deus do meu jeito. Viver uma espiritualidade, relacionamentos sem que essas coisas estivessem conectadas. Foram muitos momentos de desilusão, de uma dor crescente no meu interior. Parecia que jamais eu iria me desvencilhar daquela vida. Mas 30 anos se passaram e eu vejo que Deus pode mudar destinos, Deus pode colocar vidas num trilho de restauração e bênção. Mas até os meus 24, 25 anos, eu ainda vivia minhas lutas solitariamente, antes de casar, até que decidi definitivamente que a luz iria invadir todos os ambientes da minha vida, do meu coração, né? Deixar Deus invadir todos os quartos. Eu havia conhecido Martinha, hoje a minha esposa, e já no início do nosso relacionamento, tomei então a resolução de expor a minha história, né? Sem máscaras. Falei, olha, vai saber de tudo, é importante. Ou ela desiste, né? Mas ela me ajudou a entender a graça de Deus, o perdão, a reconciliação. Que Deus é Deus de novas chances, né? Estamos casados há 23 anos, temos 2 filhas e juntos, como família, temos tentado, buscado dia a dia trilhar o caminho da restauração. Ouça bem, ajeitar a minha vida com Deus me tirou do meu caos e começou a trazer diariamente, eu diria que progressivamente, como um processo, né? Saúde para a minha vida e saúde para o meu casamento. Tem sido assim um dia de cada vez. A semana passada falamos sobre destruir o que foi consagrado para a destruição, né? Estudamos sobre Acã. No meu caso, ainda no meu primeiro ano de casamento ali, Deus mostrou que a pornografia era um vício do meu tempo lá de solteiro e que lá já era ruim, destrutivo, mas que havia entrado a reboque, né, pela masturbação na minha vida. Deus havia me libertado da masturbação 3 anos antes do meu casamento, mas a pornografia ainda estava lá, né, como uma fera domada, na verdade, pronta para destruir todas as coisas. Ela precisava ser destruída, porque era consagrada para a destruição. E foi pela confissão a Deus,
confissão a Martinha, já minha esposa, que Deus me libertou desses pecados, dessa escravidão que há anos me tomava e me deu uma posição de liberdade em Deus, a fim de que eu pudesse consagrar a minha vida a Deus. Não existe outro caminho. A nossa tendência em momentos assim é procurar um caminho alternativo que possa me levar à volta ao equilíbrio físico, equilíbrio emocional, espiritual e familiar. Mas Jesus é o caminho, Ele é o único caminho que leva o ser humano para Deus e para o seu equilíbrio integral. Hoje nós vamos falar sobre isso, fé e família. Qual é a relação que existe entre a minha fé e a minha família, a sua fé e a sua família? Eu sou o Tércio, casado com a Martinha, pai da Laila e da Radassa. Bem-vindo à série Consagração e Família. Todos nós queremos, não é? Viver de forma saudável, a vida de maneira integral saudável. O apóstolo Paulo escreve que Deus se interessa por minha vida, Deus se interessa por sua vida e pela consagração de todas as áreas da nossa história. Ele fala sobre 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Ele, escrevendo aos cristãos gregos da cidade de Tessalônica, Paulo fala sobre essa saúde integral. Ele diz assim que o próprio Deus da paz, olha como o nosso Deus é Deus de paz, não é? Você está buscando Deus, paz na sua família, olha lá, Deus é o Deus da paz, Ele o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos seres integrais, as coisas estão conectadas, corpo, alma, espírito, fé, relacionamentos, família, tudo isso anda junto. Talvez muitos de nós tenhamos percebido como o nosso relacionamento com Deus produz reflexo direto na nossa família, positivamente e negativamente, nessas 3 áreas, ou talvez você nunca tenha notado, mas fé e relacionamento andam absolutamente juntos, são inseparáveis, fé e família. E nesse momento eu quero convidar você a olhar para a sua história, para o seu coração, para tentar perceber como o seu equilíbrio ou desequilíbrio com Deus na sua jornada de fé tem afetado os seus relacionamentos familiares. E eu diria que mais do que isso, ele vai atingindo nossos relacionamentos sociais, profissionais, e a pergunta é: o que vem primeiro, fé ou família? Família ou fé? E aí nós precisamos ir para Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. Eu quero fazer uma jornada do capítulo 2 até o capítulo 12 com você. Nós vamos encontrar respostas nessa relação entre fé e família, com a primeira família criada por Deus, Adão e Eva. E lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver o homem e Deus, Deus e o homem, falando ali de Deus, Adão e Eva, se relacionavam físico, emocional e espiritualmente todos os dias, diariamente. Nessa relação, enquanto havia harmonia, preste bem atenção nisso, entre eles, Adão e Eva e Deus, havia saúde no Éden, havia saúde no relacionamento entre eles dois. O texto bíblico diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Todos os dias, antes da queda do homem, em Gênesis 3, havia entre Deus e o primeiro casal, queridos, comunhão, havia conversa, havia relacionamento, havia direção, havia orientação, conselhos, cuidado e convívio. Todos os dias ao soprar a brisa da manhã, é o que a Bíblia diz. Mas quando Adão e Eva acolhem a voz de Satanás no coração e decidem desobedecer a Deus, 4 fraturas resultam dessa decisão que nos atingem como humanidade, querido, até hoje. Incrível. Eu quero te ajudar a perceber essas 4 áreas de fraturas que aconteceram na humanidade a partir de Adão e de Eva desobedecerem a Deus. O texto bíblico diz que depois da desobediência, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeiro aqui você já vai notar que há uma separação entre eles e Deus, Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você, Adão? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu,
por isso me escondi. Gênesis 3, versículo 8, parte B, 9 e 10. A primeira fratura foi a fratura do relacionamento com Deus. Eles se esconderam de Deus. Capítulo 3, versículo 8 vai dizer isso. Houve uma quebra na espiritualidade de Adão e Eva. A segunda fratura é no relacionamento do homem consigo mesmo. Perceba, eles começam a ter individualismo de emoções. Medo, ele fala, medo de Deus, tive medo, fugi, vergonha, isolamento. A terceira fratura é a fratura no relacionamento familiar ou a fratura no relacionamento social. Homem e mulher se culpam, se afastam. A culpa e a vergonha levam-os a transferir a responsabilidade. Agora, quem assume de quem é o erro? Não foi dela, não foi dele, foi da serpente. Como consequência, nós enxergamos esse dano até hoje nas relações sociais, homens culpando uns aos outros. Mas a fratura também atingiu o relacionamento do homem com a criação divina. O homem é expulso do jardim para cultivar o solo de onde ele havia sido tirado. De cultivo e benefício com trabalho satisfatório vem o sofrimento, vem a dor e a perda de privilégio. Gênesis capítulo 3, de 17 a 19. Tudo começou pela decisão da primeira família por distanciar-se de Deus. Decidir ouvir outra voz e outra direção, seguir em busca de um destino imaginário, com um mapa alternativo nas mãos, oferecido pelo próprio Satanás. Ouça bem o que vou dizer. Você precisa compreender isso. Satanás, ele tem uma narrativa própria para você abandonar os planos de Deus e a sua relação com ele. Consequência disso é que se ele consegue, ele destrói você, ele destrói sua família, ele destrói os seus relacionamentos. Foi o que aconteceu lá no início de todas as coisas. A queda da humanidade se deu aqui, nesse ponto, quando Adão e Eva decidem agir independentemente, usando um novo mapa para seguirem a sua viagem, desprezando a voz do seu próprio Criador. A nossa sociedade tem feito essa escolha. E o que nós temos percebido é que esse drama continua. É fundamental nós partirmos daqui. O primeiro princípio espiritual entre a minha espiritualidade e a minha família é espiritualidade saudável, proporciona saúde para as minhas relações humanas. Você e eu precisamos estudar a Bíblia para entender isso. Eu quero te convidar a ter muita paciência agora, nós vamos ver vários textos bíblicos importantes. Vamos entender isso. Minha saúde gera saúde nos meus relacionamentos, começando pela minha família. Eu quero definir espiritualidade com você aqui. Conhecer a Deus, amar a Deus, obedecer à sua vontade, ter um relacionamento pessoal íntimo com Ele. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, frequentar igreja, não. Não estamos falando de conhecer Deus e saber o que Ele fala, mas não obedecer. Estamos falando, querido, de conhecê-lo na intimidade, o seu coração, sua palavra e praticar. Fora isso é religiosidade. A semana passada fizemos um alerta aqui acerca do nosso coração. Se o coração é como uma bússola, um dispositivo erótico de orientação, então nós precisamos calibrar constantemente, regularmente nosso coração, ajustando para que esteja apontando para o Criador, nosso norte magnético. Vincular-se com Deus todos os dias, buscar, orar, falar com Ele, ter relacionamento. Hampton Sides, no seu livro No Reino do Gelo, ele narra uma fracassada expedição ao Círculo Ártico empreendida pelo comandante Tenente George DeLong. Isso aconteceu lá no século XIX. Nós podemos usar essa história de advertência novamente sobre os perigos de uma orientação equivocada. Nesse caso aqui, não por bússola defeituosa, mas por causa de um mapa errado. Toda a expedição de Long se baseava em uma imagem do desconhecido Polo Norte apresentada nos mapas, e aí em última análise ilusórios, do Dr. Augusto Petermann. E interessante porque os mapas de Petermann sugeriam uma entrada termométrica através do gelo que se abria para um vasto oceano polar no topo do mundo,
uma espécie de passagem de clima ameno acima de todo o gelo. E a expedição de Long apostou tudo naquele mapa, né? Eles pegaram aqueles mapas e mergulharam, e o grande problema foi que ele rumava para um mundo que nunca existiu. Nunca existiu. À medida que o perigoso gelo rapidamente cercava o navio, relata o autor, a tripulação teve que se livrar de todas as ideias que os orientavam com todo o seu romance, né, infundado, e substituí-las pelo reconhecimento de como o Ártico realmente era, ou melhor, como realmente é. Eu diria que a nossa cultura, ela vem criando mundos alternativos ou mapas alternativos para a família. Nós reconhecemos claramente que os dramas da vida, elas nos colocam em situações familiares inesperadas. E você que está aqui nos ouvindo, ouça bem o que vamos falar, né? Esta palavra ela é para você, independente de você ter sido abandonado, ter enfrentado divórcio, agressão, abusos, desvios de caráter, psicopatias diversas, ou simples escolhas levaram você a vivenciar um modelo de família diferente daquilo que você até gostaria de viver. Mas observe bem que, como consequência, nós não podemos definir a nossa condição como um modelo que Deus criou para mim e para a sua família. Existe algo especial de Deus. Nós não podemos criar o nosso próprio mapa para guiar as pessoas ou para conduzir as pessoas para dentro de algo que Deus não planejou dessa maneira, que fere, que foge ao plano original da família. Mas isso não muda o amor de Deus para com você. Deus ama você. Homens e mulheres, ouçam bem o que vou falar. Eu realmente admiro homens e mulheres que têm batalhado por seus lares em meio a sonhos roubados e destruídos. Mulheres que são pais e mães. Pais que assumiram seus filhos porque mulheres decidiram seguir seus sonhos e suas paixões. São pessoas valentes e que recebem de Deus graça, sabedoria e força para enfrentar essa nova condição que você está. Quantos filhos que têm buscado paternidade e maternidade em Deus têm colhido sim o fruto da mão de Deus vir sobre eles, ensinando-os a serem filhos, a serem homens, a serem mulheres dignos. Nós cremos nisso. Creio que todos nós podemos ter a intervenção de Deus na nossa história e podemos sim ser dirigidos por Ele para um novo tempo, independente da nossa condição atual. Deus nos ama. O importante é você, querido, entender que a nossa cultura, e isso precisa ficar claro aqui hoje, frequentemente nos vende mapas errôneos e de certa maneira, fantásticos aos nossos olhos, né? Para a construção da nossa família. Eles pintam imagens encantadoras que nos atraem. Hollywood é a principal dessas fontes. Muitas pessoas correm o risco de apostar nessas imagens a expedição de suas vidas, arpando para elas com todas as suas velas içadas. E fazemos isso, queridos, sem pensar a respeito, porque esses mapas, de certa maneira, agem em nossa imaginação, não em nosso intelecto. Somente quando nós naufragamos é que nós percebemos ter confiado em mapas falhos. Que Deus está falando com você. Eu quero te convidar a pensar com seriedade sobre tudo isso. Quando você vai estudar a palavra de Deus, quando você vai estudar os capítulos subsequentes, não é, ao primeiro pecado de Gênesis, capítulo 3, lá de Adão e Eva, você consegue identificar os danos que a quebra do relacionamento de Adão e Eva com Deus trouxe para com toda a humanidade, atingindo não apenas os seus primeiros filhos, não é? A sua própria família, mas atingindo eu e você. Romanos capítulo 5 vai dizer isso: por um homem só entrou o pecado no mundo e isso trouxe consequência e morte para toda a humanidade. Mas lá em Gênesis ainda, imediatamente no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos olhar para a família de Adão e Eva, lá para o núcleo deles, numa experiência religiosa muito conflituosa, né? E aí eu te convido você a imaginar que em meio a um culto, né, dois irmãos lá, Caim e Abel, oferecendo a Deus uma oferta, uma delas é rejeitada. A crise de Caim com Deus, foi com Deus, estourou em Abel. Perceba que o fato de Caim ignorar a exortação que Deus havia feito fez com que ele, tomado por inveja e ciúme, ele pudesse cometer o primeiro assassinato registrado na história.
O texto bíblico diz, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, olha só, ciúme, inveja, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, Caim. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Interessante essa história. Eu creio que, da mesma maneira, o pecado jaz à porta da minha vida e da sua vida, e o objetivo dele é destruir, é gerar coisas no nosso coração para com Deus que vai afetar a nossa família. Observe bem que aqui nós temos uma crise com Deus que produz como dano uma crise familiar, agora entre dois irmãos. Pense na dor de Caim. Os versículos seguintes mostram a loucura, a dor de Caim com as consequências que Deus impõe sobre ele. Ele se afasta da presença de Deus. Imagine a dor de Caim, mas imagine a dor de Adão e Eva. No versículo 25 a gente vê isso, quando eles falam do nascimento de Sete, né? Olha lá o texto, novamente Adão teve relações com sua mulher e ele deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Perceba a dor aqui de Eva, né? Visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Mais uma relação familiar destruída por uma quebra na relação entre o homem e Deus antes afetada. Olhe para a sua vida, vai fazendo checagem no seu coração, o que Deus está falando com você. Crises com Deus geram crises relacionais, crises familiares, inevitavelmente. Quanto mais cedo você entender que o seu relacionamento com Deus está diretamente relacionado ao seu relacionamento com a sua família, melhor será isso para você e para a sua descendência. Agora vamos voltar ao texto bíblico. Se você observar bem a história, a sequência dessa história, você vai ver que Caim se afasta definitivamente de Deus, completamente. Lá no capítulo ainda 4 ele diz assim, a Bíblia diz, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden, Gênesis capítulo 4, versículo 16. E aqui nós temos então o princípio inverso para a gente refletir, para a gente pensar. Porque Caim quebra o seu vínculo com o seu irmão, o mata, ele não consegue mais ficar na presença de Deus. Interessante porque quebrar vínculos com Deus afeta os vínculos familiares, mas quebrar vínculos familiares afetam vínculos com Deus. Vem fuga de Deus, desespero, medo. Esses são os dramas da alma de alguém que despreza a voz de Deus e decide deliberadamente destruir a família. A sua paz é roubada como foi a de Caim. É por isso que fé e família andam juntos. Quando você presta culto a Deus, presta bem atenção. Imagine seu culto a Deus sendo oferecido numa celebração coletiva de domingo, ou mesmo lá no seu quarto secreto, né? E a sua relação com a sua família quebrada, destruída. Fica parecendo, na verdade, que existe um abismo entre você e Deus. Não sei se você sente isso. O louvor parece que não flui, as orações são afetadas, a oferta parece que não faz sentido algum. A meditação na palavra parece que não entra, parece que não tem revelação de Deus. Claro, isso é o princípio espiritual em evidência, gritando, né? E a gente precisa notar bem isso. Os apóstolos, eles tinham isso muito claro. João, Pedro e Paulo, eles clareiam esta relação fé e família nas suas cartas. Vamos olhar um pouquinho para isso.
O apóstolo João diz que se alguém afirmar, eu amo a Deus, né? Imagina você dizendo, eu amo Deus, eu te amo de todo o meu coração. E ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, e aí leia-se a partir dos seus vínculos familiares aqui, essa questão do irmão, né? Pai, mãe, marido, esposa, filho, irmãos mesmo. Ele diz, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21. Interessante, ele diz assim, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Faz sentido isso para você? Eu penso que quando nos denominamos cristãos e vivemos esta incoerência na nossa vida, nós comprometemos o que Jesus nos ensinou a vivermos. Ele fala que nós seríamos conhecidos, né? Ou melhor, que ele seria conhecido pelo nosso amor uns pelos outros. Dizer que amamos a Deus, mas por outro lado odiamos o próprio irmão, ou marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o sogro, ou a sogra, ou meu ex-marido, ou a minha ex-mulher, por pior que eles tenham feito a você, nos faz mentirosos. Isso é religiosidade, é incoerência espiritual. Querido, digo isso com todo o meu coração para você. A sua má relação social, familiar, lhe impõe uma barreira no seu relacionamento com Deus. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. Qual é o primeiro passo então, Técio? O que eu faço? Como lidar com isso? Entenda, quando você se arrepende, quando você ajusta com a pessoa, quando você repara, você imediatamente se conecta com Deus. O louvor, as orações, a comunicação, a palavra chega, né? Aquela meditação das Escrituras flui no nosso coração. Tudo volta a como Deus pensou antes da queda lá de Adão e Eva, né? Há um ciclo importante aqui que eu quero deixar claro para você. Quando você está bem com Deus, você fica bem com a sua família. Quando você fica bem com a sua família, com Deus as coisas ficam bem também. Quando você fica bem com Deus, fica bem com a sua família também. É um processo. Agora, quando você e sua família estão maus, né? Tudo fica mal entre você e Deus também. Quando tudo fica mal entre você e Deus, tudo fica mal de novo com a sua família também. Quando tudo fica mal com a sua família também, tudo fica mal novamente. Agora você precisa entender, a origem de todo mal é a distância de Deus. É deixar de ouvir e obedecer à voz de Deus. Tudo começa lá em Gênesis capítulo 3, com o desprezo do homem à voz de Deus. Isso veio sobre mim, isso veio sobre nós. Mas entenda que a origem de todo mal é a crise com Deus, desprezo à voz dele. Toda crise familiar começa pela consequência do pecado, a separação do homem de Deus. E toda vez que escolhemos ficar afastados de alguém, e toda vez que escolhemos ficar afastados de alguém, primeiro saiba, nós já nos afastamos de Deus. E, consequentemente, essa crise, ela continuará. Quando a Bíblia afirma que o negligente com a família nega a própria fé, estabelece uma ligação direta e contundente entre fé e família. Olha lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, que alguém que nunca conheceu a Deus e o amor de Deus. Fé e família. O apóstolo Pedro tinha esta clareza também. Fé e família andam juntas, que até as nossas orações, querido, são afetadas quando há quebra nos nossos relacionamentos. Lá na primeira carta de Pedro, ele fala sobre isso também. Ele diz, do mesmo modo, irmãos, vocês, maridos, aqui ele fala especialmente a nós, homens, maridos, né, casados, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Observa bem esse detalhe. Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3, 7. Homens,
homens casados e homens solteiros já pensando, em constituir família. Ouça bem isso. Quantos homens pedem a Deus sucesso para a sua vida profissional, para a sua carreira, e ainda não entenderam que as suas orações serão ou ficam interrompidas quando as coisas não estão bem com a sua esposa? Aqui o princípio espiritual, olha a relação família e fé, é que nosso trato com nossa esposa define a relação de Deus conosco, maridos, e com nossa oração. A relação da fé e família é tão clara nas Escrituras que o apóstolo Paulo deixa evidente que uma pessoa chamada ao ministério pastoral jamais pode exercer essa função com autoridade espiritual se não cuidar bem da sua própria família, da sua casa. Isso porque a fé e família são tão intimamente relacionadas. Um pastor não pode ser exemplo para uma comunidade espiritual em tantas áreas e ter uma família destruída. Isso é incoerente. Lá em 1 Timóteo 3, 2, versículo 4 e 5, a Bíblia diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo, que o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Veja bem que não é com forçação, não é com imposição, é de forma digna. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? São muitas, mas muitas passagens que nos revelam, queridos, que quanto mais nós entendermos que fé é um exercício espiritual familiar, isso trará bênção sobre a nossa vida e sobre as relações familiares, suas e minhas. Deus tem isso para nós, querido. Deus tem isso para nós. Compreenda, quanto mais você e eu entendemos que a nossa fé é um exercício espiritual familiar, isso trará bênção sobre a nossa família, sobre as nossas relações familiares. Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. Daí vem a segunda relação entre fé e família. O perdão. Vamos falar um pouco de perdão aqui. O perdão é o caminho, querido, por onde espiritualidade e a família se unem para abençoar o mundo. Interessante falar sobre perdão. Não dá para falar sobre fé e família sem passar pelo perdão. Entenda que a sua família saudável não é o alvo final de Deus. Após a separação de Caim, a quebra do seu relacionamento com Deus, com seu irmão, com seus pais, sua descendência repete suas escolhas e o mundo sofre. O mundo sofre maldição e aflição ao invés de bênção. Acontecem o segundo e o terceiro assassinato. A poligamia é introduzida e proliferada no mundo antigo, completamente contrário ao princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29, quando homem e mulher se tornariam uma só carne, refletindo a glória e o amor de Deus. Depois, vingança, mais engano. A dor toma a humanidade. O texto continua lá em Gênesis capítulo 4. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, olha aí, uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Poligamia, assassinato, vingança. Crises com Deus geram crises relacionais, crises familiares. Esse é o tom. No capítulo 6 de Gênesis, querido, há uma declaração que nós precisamos observar. Deus vai falar sobre a perversidade do homem. Ele disse que a perversidade havia aumentado tanto, mas tanto, que Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e que aquilo lhe havia cortado o coração. Gente,
Deus olhando para a humanidade, Deus olhando para a família, Deus olhando para o desprezo e para a perversidade dominando o mundo novamente. O texto diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e se cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Terrível, né? A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Queridos, por que Deus fez isso? Essa é a pergunta que a gente precisa refletir. Por que Deus decide destruir tudo que Ele havia criado? A resposta é porque a família é o maior projeto de Deus para abençoar o mundo e a inclinação dos pensamentos e do coração da humanidade havia os distanciado deste plano, conduzindo-os sempre e somente para o mal. Vem então o dilúvio, Deus destrói o mundo, né? Você pode ler isso na história toda de Gênesis, e decide dar continuidade, mas me chama a atenção que ele não desiste do plano da família. Ele separa uma família, a família de Noé, e ele diz, a partir da família de Noé, que esse plano poderia dar continuidade. O texto diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Perceba Deus escolhendo para dar continuidade ao seu plano homens que colocavam sua fé nele. Deus pensa o tempo inteiro família, fé, família. Noé gerou filhos sem canja-fé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. O texto continua, isso é capítulo 6, 9 a 13, mas o texto vai continuando e diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. De novo, Deus salvando a família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Deus salva a família de Noé e após o dilúvio, querido, ele reafirma a sua aliança com ele. Observa Deus refazendo a aliança com Noé. Diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se. A mesma ordem que ele havia dado lá a Adão, lá em Gênesis capítulo 1. Encham a terra. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Olha aqui Deus falando sobre a violência, dizendo: isso não pode mais continuar. Deus queria realmente uma descendência consagrada. E ele vai dizer por quê? Porque o homem é feito à imagem de Deus, foi homem criado à imagem de Deus. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1, 6, 9, 12 e 17. Amado, eu acho tremendo Deus aqui, de novo, recomeçando a história através da família. O plano de Deus para abençoar a terra passa pela família. E aqui Deus usa o arco-íris, né? E aqui eu quero abrir parênteses para dizer rapidamente uma coisa. O papel do diabo sempre é usurpar algo que é de Deus.
né, na próxima geração, e assim fazendo com que as alianças de Deus sejam esquecidas. Hoje nós sabemos que o arco-íris é usado dentro do movimento, né, realmente LGBT, todo esse cenário. Eu quero deixar isso muito claro. Você que está nos ouvindo e que tem feito a escolha, não é, da homoafetividade, é importante você saber que nós amamos você, que Deus ama você, que a nossa igreja não tem nada contra você, mas nós precisamos dizer que este não é o plano que Deus sonhou para você. E, na verdade, a aliança do arco-íris e esse elemento tão lindo da natureza, não é? Que emociona toda vez que nós vemos, ele fala muito mais de um Deus que quis recomeçar a história, não é? Levando de novo o seu plano para que, a partir da família, homem e mulher, filhos, não é? E mesmo você que porventura o seu casamento se quebrou, Deus não desistiu desse projeto, você com seu filho, você sozinha, de abençoar as famílias da terra. Deus planejou desta maneira. Nós não podemos perder de vista esta aliança que Deus colocou entre nós, passa pela família. Voltando ao texto, a terra é povoada novamente pelos filhos de Noé. Você vê isso lá no capítulo 10 de Gênesis, quando registra, na verdade, a descendência de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, não é? Eles nasceram depois do dilúvio. E a Bíblia vai mostrando esse processo, né? São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, versículo 32. Amados, no capítulo 11 nós vamos então chegando à história da Torre de Babel, um só idioma no mundo. Eles queriam construir uma cidade com uma torre que alcançasse o céu, tornar o nome deles famoso, glória, fama, poder. Isso era o que estava tomando o coração do povo na região ali da Babilônia. Deus confunde o povo e eles se espalham novamente por toda a terra. É quando os idiomas então surgem. Assim o Senhor, olha lá o texto bíblico, os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Mas aí chegamos ao capítulo 12. Deus, percebendo novamente que os povos estavam se distanciando dele, ele escolhe mais uma família, a família de Abraão, para continuar o seu propósito de abençoar a terra. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Observe bem que Deus não tem problema com fama, né? Ele está dizendo, eu vou abençoar, eu vou tornar famoso. O problema é que lá eles queriam fama para si. Aqui Deus está dizendo que a fama é para abençoar, é para levantar o nome de Deus. Ele diz, abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 1-3. Somos filhos de Abraão pela fé e somos chamados a continuar abençoando a terra. Amigo, você que está ouvindo, igreja querida, o plano de Deus para a sua família, para a minha família, tem a ver com abençoar o mundo, abençoar a terra, enchê-la da glória de Deus. Por isso que eu citei aqui no início desse segundo ponto que o plano de Deus não é só a sua família estar bem com Deus, não, é abençoar as famílias da terra. Quando você começar a direcionar a sua família, não é? A sua vida, para correr atrás da missão de Deus, de abençoar o mundo, você ganhará o privilégio de sentir uma alegria espiritual extraordinária, inexplicável. É assim que acontece. A propósito, deixe-me melhorar essa frase aqui. Sua felicidade, a minha felicidade plena, passa por continuar acreditando que Deus quer usar a sua família, a minha família, para abençoar o mundo. Deus planejou isso. Você é casado, você é solteiro, você é viúvo, divorciado. Nada disso muda. Deus escolheu você e eu, e Ele deseja projetar através da nossa história, não é? Realmente bênção sobre a terra. Eu quero te convidar a abrir as suas mãos. Faz assim com as suas mãos agora, aí onde você está. Abre as suas mãos.
Entrega para Deus o que você tem agora. Como a sua família está, não é? Consagre para Deus a sua vida, a sua família e diga: Deus, abençoe, Senhor, a minha família, para que eu abençoe as famílias da terra. Tentar viver uma espiritualidade saudável, desprovido da preocupação com a sua saúde nos relacionamentos familiares, não vai permitir você e eu de vivermos uma vida espiritual abundante, tornando Deus e o seu amor conhecidos sobre a terra, sobre o mundo. Nós temos que entender isso. Esse é o chamado de Deus hoje para mim e para você. Ou seja, eu e você estaremos entregando um culto a Deus aceitável quando tentarmos viver essa espiritualidade conectada às nossas relações sociais, familiares e abençoando aqueles que nos cercam. Por isso, querido, que Jesus nos deixa claro que até quando vamos entregar a nossa oferta, presta atenção nisso, nós precisamos checar os nossos relacionamentos. Lá a palavra de Deus em Mateus deixa isso registrado, né? O texto diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. De novo, né? Comece essa reflexão aqui pela sua família, como sempre, né? Se há alguma quebra entre você e sua esposa, marido, cônjuge, um sogro, uma sogra, um filho, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. A lição, o princípio, é que a minha espiritualidade ela é relacional. Toda espiritualidade começa em casa, começa na família. Todo culto a Deus começa amando a Deus acima de tudo. E isso sendo genuíno no nosso coração, naturalmente irá alcançar os nossos vínculos familiares, pais, irmãos, não é? Vai tocar pessoas. Isso é impossível de não acontecer. Quando andamos com Deus, isso flui. Quer você seja solteiro, divorciado, viúvo, casado, não importa. No Novo Testamento, quando o apóstolo João está falando sobre amar a Deus, sobre a nossa espiritualidade, ele cita Caim. E olha que interessante, ele nos exorta a não sermos como Caim, que por ter apresentado um culto onde Deus não se agradou, né? Antes ele recusou porque era um fruto de uma obra má que estava lá no coração de Caim, que ninguém via, enganosamente pensou que poderia oferecer algo a Deus com relacionamentos quebrados no seu coração, sem amor genuíno àqueles a quem ele via o seu próprio irmão. Queridos, isso tudo é um chamado de Deus para nós. É uma exortação do Senhor. O princípio espiritual descrito em 1 João capítulo 19 nos mostra que, porém, é possível. Conectar família, fé e família é possível. E nós podemos porque Deus nos amou primeiro. O texto bíblico vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou. 1 João capítulo 4, versículo 19. Toda relação familiar nasce em Deus. Ele é a fonte do amor e sem Ele não conseguimos amar de verdade. É por meio de Jesus, querido, é por meio dele que nós podemos dizer e sentir amor uns pelos outros. Ao longo da nossa jornada familiar, Martim e eu temos aprendido algo muito profundo, muito profundo. Nós temos entendido que o amor aproxima as pessoas, sim, mas é o perdão que as mantém unidas. Certamente que todos temos dores profundas, a família é o ambiente das feridas mais dolorosas, mas é também, queridos, o ambiente do milagre, o ambiente da restauração, o ambiente do perdão. O perdão é o caminho onde a espiritualidade e a família se unem para abençoar o mundo. Tércio, eu não consigo perdoar. Agora você tocou no ponto mais complicado para mim. Entenda, querido, que a nossa falta de perdão faz com que Satanás tenha vantagem sobre nós e sobre a nossa família. Quando a gente entende isso, a gente começa a orar e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. O texto bíblico diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Talvez muitos de nós estejamos ignorando as intenções de Satanás,
quebrar a família. Talvez muitos de nós estejamos ignorando as intenções de Satanás de quebrar a família. E ele faz isso pela falta de perdão. Quando não há perdão na família, Satanás, ele ganha território nos nossos lares. Mais profundo ainda, não haverá perdão de Deus para você. O texto, quando Jesus ensina sobre como orar a Deus, ao Pai, ele diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Mas a oração do Pai Nosso termina e o texto continua. Olha só o que diz depois. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É muito profundo isso, né? Entender que a minha espiritualidade, a minha falta de perdão afeta o meu relacionamento com Deus. Fé e família está tudo ligado. A fé é relacional. Tércio, mas eu não vou perdoar. Na verdade, eu quero me vingar e não perdoar. A minha dor ela é muito profunda. Você não tem noção. E de fato eu não tenho noção da sua dor. De fato eu não consigo senti-la, eu não consigo lidar com ela, mas eu posso dizer para você hoje que Deus a conhece muito bem, que Deus pode lidar com ela, porque Deus sofreu dores de abandono. Deus sofreu, né? Quando olha para Jesus, para as Escrituras, você vê que ele foi traído, ele foi maltratado, humilhado, surrado, ele foi abusado. Jesus sabe como lidar com essas questões. E ele quem vai pegar você pela sua própria mão, querido, e vai ajudar você nessa jornada de perdão. É uma jornada de milagre. É ele quem vai fortalecer, vai cuidar, vai tocar nas suas feridas, vai curar. Ele tem algo que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer, e nem você mesmo por você. Quando você olha para Jesus falando sobre vingança, sobre inimigos na Bíblia, ele confronta a lei, ele nos leva a uma dimensão profunda que só é capaz de vivermos com ele, porque ele vai falar claramente, né? A lei falava olho por olho, dente por dente, mas ele vai nos ensinar que nós devemos resistir ao perverso, né? Se alguém ferir a minha face direita, eu preciso oferecer a esquerda. Gente, isso aqui é uma incoerência, né? Aos nossos olhos humanos, o nosso mapa social, ele diz outras coisas, devolve mais fortes. Mas o cristianismo lida diferente, né? Ele vai falar sobre os inimigos, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E ele confronta realmente a lei que dizia ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E quando ele ensina isso, ele vai nos mostrar que a espiritualidade que vem de Jesus, que vem de Deus, nós amamos os inimigos, oramos pelos que nos perseguem, né? E ele diz assim, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, a nossa identificação na terra com o Pai é nós fazermos o que ele faz. Ele diz, porque o Senhor faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus, derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, não é? E ele fala, os pagãos, aqueles que realmente não me conhecem, eles também fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Fé e espiritualidade saudável desemboca no outro, né? Tudo começa com Deus. Mas quando queremos ir até Ele sem cultivar relacionamentos saudáveis, julgando os outros, condenando, nosso culto se torna uma mentira, pura religiosidade. Nossa relação genuína de amor por Deus deve se refletir naturalmente na família e depois abençoar a nossa sociedade. Que tal nós orarmos por isso? Que tal buscarmos isso? O mundo sempre vai colher o fruto, querido, de uma espiritualidade saudável, coerente, de dentro para fora na nossa vida. Quando você amar a Deus genuinamente, quando você perdoar uns aos outros, não é? Tudo isso vai se refletir na sociedade. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte,
Muitos discípulos de Jesus tendem a separar, não é, uma coisa da outra, achando que é possível viver bem uma fé em Deus, maltratando a família. Mas isso é absolutamente impossível, ou melhor, incoerente, porque a gente vê isso, infelizmente, acontecendo. Mas nós queremos, querido, chamar você, né, que está envolvido de alguma maneira com Deus. Se você faz parte de uma igreja, né, frequenta cultos, células, eu quero dizer, nós negamos a fé quando nós abandonamos ao lar. Nós negamos a fé quando nós traímos a nossa esposa. Nós negamos a fé quando nós negligenciamos nosso amor e cuidado para com nossos filhos, quando nós desprezamos, não é, o cuidado com os nossos pais, assistência a um irmão em necessidade. Eu quero então chamar você para receber hoje uma promessa de restauração para você. Você que quer consagrar a sua vida e a sua família como ela está, não é? Do jeito que ela está, dizer, Senhor, abençoa a minha família, toca nela. Eu quero que a partir dela a minha família possa abençoar outras famílias. Eu creio, não é, que geralmente o avivamento espiritual está relacionado com restauração familiar. Olha só lá em Malaquias, quando Deus fala por meio do profeta Malaquias sobre o seu desejo de abençoar as famílias, ter restauração entre pais e filhos, ele diz, mas para vocês que reverenciam o meu nome, né, para vocês que estão me buscando de coração, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Eu quero orar por isso hoje, por você e sua família. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Há uma experiência aqui de celebração, né? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais, não é? Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vamos orar, eu quero orar por você aí onde você está. Você lembra quando Deus vê a condição em que a humanidade estava se desviando novamente, né? Tudo começa lá, Adão, Eva, mas depois vem Noé, Abrão. Deus nunca desistiu de recomeçar pela família. Eu quero hoje colocar o seu nome dentro desse grande projeto de restauração, porque Deus quer abençoar a sua família, para que através dela as famílias da terra sejam abençoadas. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus para que realmente Ele possa fazer esta obra em nós, abençoar a nossa família, que a nossa fé, o nosso relacionamento com Ele desemboque na nossa família e na nossa sociedade. Essa é a nossa oração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito. Não é? Talvez você esteja aí dizendo, Teste, mas eu me sinto indigno. Não tem problema, querido. Talvez a sua situação seja de divórcio, abandono, sei lá, um sentimento de destruição, não importa. Deus está aqui, Ele ama você. Faça isso, você é solteiro, está orando para que Deus lhe ajude a construir uma família, não é? Viúvas, você está lutando com a solidão. Coloque a mão aí. Deus, o Senhor pode nesse momento tocar na vida dessas pessoas. Pai, eu oro pela tua restauração. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor traga esperança para cada uma dessas pessoas. Ó Deus, cada uma das famílias representadas, ó Deus, neste momento, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa visitá-las de uma maneira extraordinária. Senhor, que o Senhor possa colocar nas mãos delas, ó Deus, realmente o caminho, o mapa, a direção, para que eles possam experimentar pelo perdão, pela graça, Senhor, ó Deus, uma experiência extraordinária de restauração. Pai, independente da sua situação, nós cremos que o Senhor, ó Deus, deseja abençoar estas vidas. E deseja que por meio dela e da sua família e da sua história, outras famílias sejam abençoadas também. Pai, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos. Vem sobre nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós queremos fazer uma aliança contigo, que a nossa fé em Ti possa abençoar aqueles que nos cercam. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você está enfrentando uma batalha tremenda, né? Buscando essa expectativa de reconstruir sua história. Não é? Casais machucados que estão sendo encorajados a não desistirem. Não é? Solteiros que estão aí
vivendo suas batalhas, mas querendo agradar a Deus, divorciados, não desistam. O Senhor nos ama e Ele estenderá a mão para nos capacitar nessa jornada. Embora haja tantas propostas hoje de mapas nos querendo dirigir, não é, para essa reconstrução, eu convido você a batalhar para que o mais precioso plano divino seja restaurado e colocado no seu devido lugar nas nossas vidas a partir da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá amigos, meu nome é Pedro, um discípulo de Cristo em processo contínuo de restauração, que luta contra a ira, adultério, mania de pegar coisas que não são minhas, entre outras coisas, mas que pela misericórdia de Deus tenho tido vitórias em um processo de um dia de cada vez. Olá, eu sou Mara, uma discípula de Jesus Cristo em processo contínuo de restauração. Somos casados há 32 anos. Temos 2 filhos, a Carolina e o Caio. Agora, no começo de novembro, estaremos completando 10 anos que chegamos na Montserrat. Em um bom tempo desse período, por total falta de fé, obediência e conhecimento da graça, eu recusei de enfrentar as minhas muralhas e os meus muros de Jericó. Eu e a Mara já estávamos vivendo neste tempo no contexto do programa Celebrando Restauração, no primeiro momento como participante e nos anos seguintes servindo nesse abençoado ministério. Neste período, eu comecei a entender o verdadeiro amor de Deus na minha vida, de como Ele, através do seu amor, nos constrange. Ao mesmo tempo, esse amor é maravilhoso. Comecei a entender o meu verdadeiro papel, em primeiro lugar, de filho dele, e que ele tem um propósito, que ele tinha um propósito, um plano para a minha vida. Meu papel de esposo e como pai, o meu papel de pai perante aos meus filhos. Resumindo, consagrando a minha casa, o meu primeiro ministério. Era chegado o momento de eu enfrentar as minhas muralhas, os meus muros, que me impediam de chegar à terra prometida. Era chegado o tempo de eu desfrutar toda a plenitude de Deus na minha vida, o que Ele tinha planejado para mim e para a minha família. Precisava naquele momento que houvesse uma atitude de consagração para a destruição na minha vida. Evidentemente que junto a tudo isso tinha o medo, a insegurança, a vergonha, dúvidas, questionamentos se deveria ou não confessar todos os meus pecados para minha esposa, mostrando total falta de fé e obediência ao meu Deus. Era chegada a hora de, no meio daquela crise, eu buscar ainda mais a Deus, pedindo sabedoria, discernimento e força, pois entendia que somente um milagre, o agir de Deus, poderia transformar os pensamentos da minha esposa quanto a isso. Nas minhas orações, tinha pedido tanto a Deus que fosse um momento preparado pelo Espírito Santo de Deus. E a misericórdia dele, mais uma vez, começou a atingir a mim e a minha família. Tive a fé e a obediência e recebi a graça de Deus por ter confessado todos os meus pecados cometidos em relação à minha família e principalmente à minha esposa, referente aos adultérios por mim cometidos. Não foi nada fácil, completamente diferente do que eu tinha imaginado que seria. Por um período, uns 30 dias, a minha esposa ficava trancada no quarto, não queria receber ninguém e quando saía do quarto falava coisas horríveis para mim. Meus filhos não estavam entendendo nada, pois ainda não tinha confessado para eles um verdadeiro caos em nossa vida e em nossa casa. Eu lembro ainda hoje de vozes dizendo que eu não deveria ter falado, que eu não deveria ter feito aquela besteira. Pensamentos de arrependimento me rodeavam, muito medo de que hoje eu entendo que essas vozes eram do inimigo. Mais uma vez, no meio da crise, fui ao encontro de Deus. Me lembro de que de joelhos fiz uma oração sincera como nunca tinha feito, chorando muito, pois estava com medo de perder minha esposa e minha família. Pedi a Deus sabedoria e discernimento para conduzir tudo aquilo. Estava perdido, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu tinha certeza, que não podia permitir que minha família fosse destruída pelos meus erros. Não podia seguir escondendo coisas, principalmente da minha esposa. Não havia coerência nisso. Pois ali, naquele momento, começaram a cair os meus muros, as minhas muralhas,
coisas que me impediam que eu desfrutasse de toda a plenitude e toda a graça dele para mim e para minha família. O sobrenatural de Deus aconteceu, um milagre surgiu. A misericórdia de Deus, através de minha esposa, aconteceu quando ela me perdoou, respingando todo esse processo nos meus filhos, na minha família, amigos e parentes. Não foi fácil e não será fácil. É um processo, é um dia de cada vez. Digo isso porque esses pensamentos, tanto em mim quanto em minha esposa, volta e meia nos rodeiam. Mas temos que estar atentos, ligados e conectados à nossa fonte que é Deus. Minuto a minuto, segundo a segundo, vivendo uma total dependência do nosso Senhor e Salvador. De lá para cá, foi visível e cristalino o nosso amadurecimento na fé como casal, atingindo e alcançando também os nossos filhos. O meu relacionamento com a minha esposa começou a ter uma intimidade espiritual que nunca até então tínhamos experimentado. Precisávamos de uma transformação, e não existe transformação sem obediência. De lá para cá, podemos compartilhar e testemunhar com outros casais nossa história e o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Volto a dizer, não foi, não é e não será nada fácil. Estamos falando de relacionamento, mas agora com a certeza de que precisamos de uma busca contínua à fonte, que sabemos que é Deus. Eu consagro a minha família para Deus.